Oi! Vamos começar mais uma aula? Geografia. Vamos pegar o nosso livro de Geografia, na página 142, e vamos fazer a correção das atividades anteriores. Com calma, vamos acompanhar a correção e vocês vão pegando o lápis e fazendo a correçãozinha de vocês. Não esqueçam, crianças, de colocar a casa e a data daquela tarefa, tá certo? Vamos lá, página 142. Primeira questão. Pinte a imagem que demonstra o descontrole do crescimento das grandes cidades. Gente, foi debatido na nossa aula essa questão do crescimento devastador das grandes cidades. Isso ocorreu por quê? Porque as pessoas do campo, que passavam muita dificuldade com relação à seca, à fome, eles eram retirantes, saíram das suas cidades e vieram para a cidade grande, na intenção de quê? De uma vida melhor. E isso causou muitos problemas, não é verdade? Então, nós temos aqui uma imagem não muito bonita, que é a questão do esgoto, do lixo. E nós temos outra imagem de uma casa ampla e com uma família jantando. Você deve ter pintado a primeira imagem, correto? Que é justamente a imagem que demonstra o descontrole dessa migração que vieram do campo para a cidade. Segunda, aqui embaixo está dizendo: você conhece pessoas que vivem afetadas por esse descontrole representado acima? Pode ser um morador de rua, pode ser alguma criança que vive também na rua. Se você conhece, você escreve aí: sim, conheço. No caso, eu não conheço ninguém. Segunda questão, vocês vão riscar as letras X, Z e Y e descobrir a mensagem que passa na questão 2. Vocês vão no nosso diagrama, vocês vão riscar todas as letras X, Z e W. E aqui vocês vão descobrir a frase. Vamos ver que frase é essa? Durante décadas, a população brasileira concentrava-se nas áreas rurais, no campo, e se dedicava à agricultura e à pecuária. Acertaram? Então, vamos para a próxima página, 143. Terceira questão. Faça um X na alternativa correta. Aí, criança, nós temos A, B, C, D e E. Se você marcou um X na B, você acertou. Eu vou ler o seguinte: com as mudanças no processo de produção industrial, muitas pessoas deixaram o campo em busca de novas oportunidades de vida e de trabalho nos centros urbanos. Foi por isso que houve a questão do descontrole do crescimento das grandes cidades. A população rural saiu lá da sua cidade, do interior, e vieram para a cidade grande. À procura de quê? De trabalho na produção industrial, nas indústrias. Só, gente, que não foi muito fácil chegar aqui, de repente, arranjar um emprego. Tudo se tornou mais difícil, mais complicado. Não tinha moradia, não tinha alimentação, não tinha um saneamento básico, não tinha educação para os filhos, e se transformou naquela grande tragédia que foi o descontrole do crescimento das grandes cidades. A quarta questão, gente, vocês vão escrever o que você entende por
êxodo rural. Olharam lá no livro? O que significa êxodo rural? Saída das pessoas do campo para os centros urbanos. Eles saíram da sua cidade, do interior, e vieram para a capital, para a cidade grande. No caso, aqui o nosso município, Fortaleza. A quinta questão. Cite fatores que contribuem para que, às vezes, os espaços rurais não tenham uma educação de qualidade. Qual foi a resposta de vocês? Nós colocamos aqui, a tia Flávia colocou aqui, mas gestão do governo ou falta de recursos. Quer dizer, crianças, que o governo mal administra super mal o nosso dinheiro, o dinheiro público. E isso acarreta em muitos fatores. Sexta questão. Resposta pessoal. O que você faria para melhorar a qualidade de vida nos espaços urbanos e rural? Vocês já pensaram sobre isso? Tem a questão do saneamento básico, tem a questão do transporte, tem a questão da educação, enfim, crianças, um leque cheio de sugestões para vocês responderem aí a sexta questão. Então, continuando aqui no nosso livro de geografia, nós agora vamos para a página 144. Hoje vamos falar das condições das moradias. Na página 144, crianças, tem um texto que é da Elisa Santos, que fala sem teto. Olha só que texto interessante. Quem disse que todo mundo tem teto? E que todos recebem afeto? Tem gente procurando casa com teto bonito. E tem gente que só quer um abrigo. Um lugar para dormir e descansar da lida difícil que tem de enfrentar. Na casa, quando se apaga a lâmpada, é hora de fechar os olhos e sonhar. Na rua, o céu azul diz que é hora de lutar para mais um dia acordar. Então, crianças, vocês vão ler esse texto, vão refletir sobre essa questão e vão responder as questões das atividades que tem lá na Agenda Edu. Mas antes, vamos refletir um pouco. Será que todas as pessoas têm casa? Por que algumas pessoas moram na rua? Olha só, as condições das moradias são diferentes. Elas podem ser grandes ou pequenas, com muitos ou poucos cômodos, com diferentes tipos de acabamento, ou seja, são bastante diversificadas. Os tipos de moradia são as moradas construídas pelo homem, individualmente a fim de habitá-los, tornando-se então seus lares. As moradias são construídas segundo as necessidades e também segundo as condições de cada indivíduo. As moradias são geralmente adaptadas ao tipo de local onde estão sendo construídas. As moradias também estão relacionadas à cultura de cada povo, de cada região, possibilitando então que, por meio de suas características, possamos identificar elementos culturais. É importante ressaltar que, apesar de muitas pessoas no mundo todo não terem um lar, não ter um lar e nem uma moradia, não se esqueçam que é um direito fundamental de todos. Isso, crianças, está na Constituição do Brasil. É direito de todos ter um lar, ter uma moradia. E por que será que a gente vê tanta gente, moradores de rua?
segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ter uma habitação é direito de todos e está previsto na Constituição. Tá ouvindo, criança? É constitucionalmente. O presidente sancionou uma lei e essa lei é para ser obedecida. E por que será que não é? Então, vamos ver aqui alguns tipos de moradias, tá ok? No Brasil, no mundo, existem vários tipos de moradias. Depois iremos fazer algumas reflexões. No caso aqui, gente, nós temos as palafitas. Eita, Flávia, eu nunca ouvi falar nessa moradia. Palafitas são casas construídas de madeira. Olha, crianças, são construídas em cima, acima do rio, de um riacho, de um lago. Por quê? Porque quando esse rio enche, não entra nas casas. Então, elas precisam ser suspensas por essas madeiras. Aqui, olha só, as condições dessa moradia, crianças. Lixo no rio. Será que nessa moradia existe saneamento básico? Existe água encanada? Existe luz elétrica? Vocês já viram alguma palafitas? Essas moradias, gente, existem em algumas regiões do Brasil. Tem no estado de Pernambuco, tem no Maranhão, mas se concentra mais na região norte, no Amazonas, no Pará, porque lá tem os rios, Rio Negro, Rio Salimões e também os índios, que essa moradia aqui é mais da questão dos nativos. A próxima moradia, crianças, olha só essa moradia aqui. É uma favela, que hoje nós chamamos de comunidade. Vocês acham que nessa comunidade as casas têm saneamento básico também? As casas têm iluminação? Será que elas são propícias mesmo para uma boa moradia saudável? Crianças, se vocês sempre acompanharem aí no jornal, tá falando sobre as comunidades no Rio de Janeiro e São Paulo, que são superlotadas, a falta de higiene, a falta de segurança, principalmente porque o tráfico, comanda essas comunidades, essas favelas. Então, aqui a moradia na comunidade, outro tipo de moradia, muito desgastante para a sociedade. Nós também temos essas moradias aqui. Quem já viu falar? Essa moradia aqui, gente, é Minha Casa Minha Vida, que o governo federal constrói, aí as famílias carentes se inscrevem e conseguem ser contempladas por essas casas. As casas Minha Casa Minha Vida pelo governo federal. E elas têm saneamento básico, elas têm iluminação. Então é outro tipo de moradia. E nós temos essa moradia aqui, muito típica da nossa região Nordeste. Quem já foi para o sertão, para aquele interior assim bem mesmo decadente, as moradias são esse tipo de casa, feito com barro. E as paredes, gente, olha, se vocês observarem bem, é feita de areia, de barro. E tem umas madeiras, uns pauzinhos assim que sustenta aquele barro. E aqui é onde vive o agricultor, na zona rural, no sertão. Viu? Aqui é uma casinha de sapê. Nós conhecemos como casinha de sapê. E mais popularmente conhecida como casa de barro. Aqui já chegamos para uma comunidade mais sofisticada, que são os edifícios, edificações aqui das cidades urbana, aqui na cidade de Fortaleza, no município de Fortaleza, aqui mesmo no nosso bairro, próximo à nossa escola, tem esses edifícios, classe média alta, já são condições, pessoas que têm mais condições financeiras.
Aqui também temos uma residência mais comum também, uma residência de bairro. Também você percebe que já tem umas, né, condições mais bonitas, energia, saneamento básico, tem a questão do asfalto. Agora vamos para essa outra moradia aqui, a moradia no campo, no interior, aquele interior mais sofisticado, que tem a criação de gado, as hortas, né? Aqui é uma moradia do campo, como se fosse uma fazenda, um sítio. E lá no finalzinho do sítio tem a residência. Essa residência aqui também tem os serviços de básico, né? Que é o saneamento, a energia, a água encanada. Temos outro tipo de moradia, crianças. Essa moradia aqui, a mais decadente, né? A mais triste, que são os moradores de rua. Eles vão morar onde? Embaixo dos viadutos, embaixo da ponte. Você mesmo vindo aqui na nossa cidade, nas nossas avenidas, né? Raul Barbosa, ali pro lado da Aldeota, você vê aqueles viadutos, tem os moradores. Eles colocam uma lona para fazer o teto, colocam um colchãozinho no chão, às vezes papelão, e ali se torna a moradia deles. Então vocês perceberam o contraste que é das moradias, dependendo das condições financeiras de cada pessoa. Nós temos diversas moradias. Também temos, crianças, as ocas, né, que fazem parte dos indígenas. Nós temos os iglus, que é aquelas casinhas feitas de gelo, que faz parte dos esquimós, que moram na Antártica. Então, nós temos diversas formas de moradia e condições também bem diferentes, não é verdade? Então, só para encerrar aqui nossa aula, fica uma reflexão para vocês. Que diferentes tipos de moradias encontramos no nosso lugar de viver? Aqui, próximo à nossa escola, no bairro onde vocês moram. Que tipo de moradias vocês costumam ver? Edifícios, casas, moradores de rua, ou vocês também já tiveram acesso a Minha Casa Minha Vida também, favelas, né, que são as comunidades, palafitas, nós temos também as casinhas de sapê e temos a casinha de campo. Então, vamos refletir por que existe essa diferença social, por que essas pessoas não têm acesso a essas moradias mais dignas. Tá ok? Não esqueçam de ir na nossa Agenda Edu e dê uma olhadinha lá nas tarefas de casa. Tchau, gente. Até a próxima.